Olá, seja bem-vindo, bem-vinda ao canal Paula Viana Mendes. Hoje é dia de colocar a mão na massa, dia de fazer tutorial de desenho. Já faz um tempinho que eu não apareço por aqui para fazer tutorial, mas se Deus quiser, em 2023 vai ser o ano dos tutoriais de desenho aqui no canal. E, gente, eu selecionei para esse tema, né, de estudo do nosso tutorial de hoje, a técnica conhecida como gestual, ou expressão gestual. Tem gente que chama só gestual, tem gente que chama expressão gestual, certo? O motivo de eu estar escolhendo esse tema é porque eu tenho um canal no Telegram voltado para pessoas que querem aprender a desenhar do nível iniciante, do nível do boneco de palitinho. Inclusive, se você ainda não está inscrito, ainda não faz parte desse grupo, eu vou deixar na descrição aqui de baixo o link para você entrar, certo? E aí, o que acontece? Nesse canal, eu perguntei para as pessoas o que elas consideram que mais impede elas de aprender a desenhar. E a maioria das pessoas respondeu que o desconhecimento das técnicas é um dos maiores impedimentos com relação ao desenho. Então, eu decidi fazer um vídeo, né, um tutorial, explicando técnica, justamente porque eu acho que essa dificuldade de conhecer as técnicas, né, ela é uma dificuldade que muita gente que está iniciando passa por ela. Então, vamos lá, explicar rapidamente o que é a expressão gestual ou só o gestual. O gestual, ela é uma técnica que permite que a gente capture a forma das coisas de maneira rápida, que a gente se atenha ao que é fundamental no desenho dos objetos, nos desenhos das coisas, certo? E que a gente possa capturar rapidamente essas formas. O que eu tô falando pode parecer um pouco abstrato nesse momento, mas assim que eu começar a rabiscar, você vai entender, certo? Além disso, o gestual é uma técnica que, por conta da rapidez, te permite capturar pessoas, animais, coisas que estejam se mexendo rapidamente. A gente vai fazer um estudo com formas, com objetos que estão parados, porque esse tutorial ele é voltado para desenhistas iniciantes, para pessoas que estão começando. Mas pessoas que já treinaram bastante essa técnica, que já estão familiarizados, podem utilizá-las para poder fazer estudos. Por exemplo, no meu curso Desenho para quem não sabe desenhar, presencial, eu sempre falo que a gente pode ir, por exemplo, para uma praça, para um museu, para um mercado, e lá pode haver animais, pessoas, né? Por exemplo, nas praças tem gatinho, tem cachorro. E aí, imagina que você vai desenhar esse gatinho e a qualquer hora ele pode se mexer e mudar a posição. Você vai desenhar uma pessoa que está numa posição que qualquer hora ela pode mexer a cabeça, mexer o braço, se levantar, sair andando. Então, a ideia do gestual não é fazer um desenho completo, acabado, com todos os detalhes. É uma técnica de rascunho. A ideia aqui é que a gente possa capturar pontos essenciais daquilo que a gente está desenhando o mais rápido possível, certo? Uma coisa importante, quando você pegar no lápis para fazer o seu estudo gestual, tá aqui o lápis, eu sou destra, tá, gente? Mas se você for canhoto, canhota, você vai virar para o outro lado, ó, para os destros. Vamos lá, você vai virar o lápis na direção, a ponta do lápis vai ficar em direção à sua mão esquerda. E se você for canhoto, a ponta do lápis vai ficar em direção à sua mão direita, certo? E aí o que você vai fazer? Você vai pegar você vai primeiro, ó, com a sua mão que você não escreve, você vai pegar aqui na ponta do lápis, vai colocar o seu dedão aqui embaixo e vai fechar, ó, como se fosse uma espécie de concha. Vou virar aqui minha mão em vários ângulos para você entender, certo? Vou pegar aqui como se eu fosse canhota, ó. Pegando aqui com a minha mão direita, boto o dedão aqui embaixo, fecho os outros dedinhos como se fosse uma concha, certo? Canhotos eu noto que dão uma leve adaptação assim na mão, certo? Não tem problema, tanto para canhoto como para destros, na verdade, certo? Mas o canhoto em especial, porque assim, as formas de segurar no lápis que a gente aprende, elas foram inventadas por destros. Então, especialmente canhotos, podem sentir a necessidade de adaptar a maneira que pega no lápis, certo? E aí, gente, agora o que acontece? A gente pega no lápis dessa maneira. Sim, é incômodo. Mas essa pegada, ó, ela te permite não encostar. Quando a gente pega no lápis, normalmente, a gente está encostando essa lateral aqui da nossa mão no papel. E aí, o que acontece? A nossa mão vai arrastando aqui no papel. Quando a gente pega
aqui no lápis, dessa forma de conchinha, você vai riscar de uma maneira que nenhuma parte da sua mão vai encostar sobre o papel, certo? Então, essa é a importância dessa pegada que a gente vai utilizar. É uma pegada muito utilizada por artistas, por pintores de uma maneira geral. E ela é muito incômoda no começo, mas depois você se acostuma, depois você ganha destreza. E muita gente, inclusive, prefere desenhar o rascunho todo assim do que pegando da maneira que a gente está acostumado a pegar para escrever. Daí, o que a gente vai fazer agora? Ó? Eu tô com esses 3 objetos, certo? Que são objetos que eu utilizo no meu curso, desenho para quem não sabe desenhar. Onde a gente vai começar por esse objeto aqui. E muita gente que ensina expressão gestual ensina você a desenhar uma pedra bruta, certo? Já vou pegar aqui da maneira como eu falei para vocês, que é justamente para a gente ir se acostumando com a ideia. Então, eu tô desenhando essa minha pedra bruta, mais ou menos do tamanho do meu objeto, e eu gosto de desenhar também uma linha de simetria, ou seja, uma linha onde eu posso dividir esse objeto no meio, para que eu possa fazer um lado simétrico semelhante ao outro, certo? Daí, ó, eu vou começar rabiscando aqui a primeira forma. Você tem que olhar para o objeto, a primeira coisa que você tem que fazer no gestual é entender as formas que compõem esse objeto. E como que você faz isso? Fazendo estudos de formas geométricas, bidimensionais, tridimensionais, formas orgânicas, certo? Daí, o que acontece? Eu já tô parando tirando o lápis do papel, mas o ideal também é que você não retire o seu lápis do papel, certo? Então, a partir daqui, ó, vou continuar rabiscando as formas que eu tô vendo, certo? E esse potinho, ele é cheio de cilindros. Se você errar, não precisa usar borracha, certo? Passa por cima. O ideal é que você comece a sua expressão gestual bem clarinha. E se você errar, você passa por cima. Se você acertar tudo, depois você faz linhas mais definitivas. Outra coisa importante é que você tá vendo que eu tô segurando aqui o objeto na altura, aqui na linha na minha linha, né, da altura do meu olhar. Então, eu tô desenhando esse objeto bem de frente. Mas se ele tivesse, por exemplo, aqui em cima da mesa, ele já seria desenhado de uma maneira diferente, certo? E se ele tivesse acima da minha linha, do meu olhar, certo? Ele também já seria desenhado de maneira diferente. Então, os ângulos que você vai desenhar o seu objeto também são importantes. E também é para isso que serve a expressão gestual, porque você, no caso, eu gosto de fazer estudos de expressão gestual, gosto de incentivar meus alunos a fazer esses estudos com objetos tridimensionais, porque você pode girar, você pode deitar, você pode botar abaixo, acima, certo? Então, a ideia aqui é a gente fazer mesmo vários estudos. Ah, Paula, fica assim, todo rabiscado? Fica, gente. As linhas ficam fora do lugar. Não precisa se preocupar com isso. O que você precisa se preocupar aqui não é com os detalhes, não é com o acabamento. O que você precisa se preocupar é de você olhar para esse recipiente, olhar para o seu desenho e sentir que você capturou a forma. O que pode acontecer aqui nesse desenho? Muita gente simplificar demais a forma e fazer um negócio assim, ó. O pote. Aqui a parte de cima, a tampa. E já ter essa parte aqui de cima do conta-gotas. Veja bem, essa forma daqui, ó, tô tentando colocar aqui de um jeito que a câmera capture, ela tem várias entradinhas aqui. É como eu falei, é composto por vários cilindros, certo? Então, você tem que desenhar cada uma dessas partes que compõem o objeto para que fique mais fiel, certo? Vou botar aqui um xizinho pra gente saber que essa é a forma aqui simplificada, para que a gente saiba que a gente precisa exercitar esse nosso olhar em torno da forma. Um outro objeto que eu gosto de desenhar é esse aqui, a garrafa. Vou fazer aqui a linha de simetria. Ó, gosto de fazer aqui um círculo para poder modelar essa primeira forma. Eu gosto de dizer que essa forma aqui parece uma coxinha. Ó,
Essa minha forma aqui saiu um pouquinho aqui através do meu círculo, não tem problema. Risco um pouquinho mais forte, certo? Para poder saber qual que é a minha linha definitiva. Essa parte aqui de baixo ficou um pouquinho maior do que de fato é. Então, ó, mesma coisa. Já diminuo aqui o tamanho, certo? Já sei que essa partezinha daqui não faz parte. Daí aqui, a gente vai ter um fechamento. Esse anelzinho aqui da garrafa. Esse cano. E agora, a parte aqui da boca, que eu não estou vendo. Tá, gente? Estou vendo ela retinha. Dependendo do ângulo que você estiver vendo, talvez você veja a abertura da boca. Então, a expressão gestual é isso, gente. Olha como rapidinho eu capturei as formas dessa garrafa e as formas dessa embalagem, certo? Desse recipiente. Vamos virar aqui a folha. Fazer a lanterna. Deixar ela aqui de frente, mostrar aqui pra vocês o objeto. Mas vou deixar ela aqui de frente pra mim, certo? Linha de simetria. Um cilindro. Aqui pra fazer a parte de baixo. Essa parte de baixo, ela vai ter uma entradinha aqui. Gente, tem um alarme chato perto da minha casa, de algum estabelecimento, que eu tô gravando esse vídeo aqui na época, na última semana do ano, tá? Do ano de 2022. E aí eu acho que nessa época, assim, de feriado, nessa época, assim, que o pessoal geralmente viaja, que o estabelecimento fecha, o alarme fica disparando o dia inteiro. Eu espero que não esteja aparecendo muito esse som aí de fundo de alarme, tá? Aqui novamente, ó, o cilindro, linhas alongadas, tá, gente? É muito importante na expressão gestual que a gente não fique fazendo assim, ó, porque aí vai quebrando e vai perdendo a naturalidade. Tentar fazer essas linhas de uma passada só ou o mais alongada possível, tá? Aqui, vou fechar. E aqui em cima, a gente vai ter uma parte que eu acho que é decorativa. Certo? Peguei aqui o básico. Tá faltando o quê? Essa parte do botão. Onde a gente liga a lanterna. E você nota que não dá muito para detalhar, certo? Em termos de, por exemplo, o botão ele tem aqui umas listrinhas, tem uma texturinha, você vai ignorar, ó, aqui na lanterna, inclusive, ó, no próprio cabo tem uma texturinha, tudo isso você vai ignorar, porque o que você quer, no final das contas, é o formato da lanterna, certo? E agora, a gente vai fazer esse mesmo estudo, mostrei pra vocês o estudo com o lápis, certo? Mas a gente vai fazer esse mesmo estudo, e aí esse outro estudo que a gente vai fazer, eu gosto de dizer que é o estudo para você perder o medo, certo? Onde a gente vai direto para a caneta. No lápis você já sabe que não pode, não precisa usar borracha, você não precisa apagar. Mas fica aquela coisa psicológica de que, usei o lápis, eu vou dar uma apagadinha aqui, no que não ficou do lugar. Então, para não ter essa tentação, o que você vai fazer? Eu estou usando um papel, que ele é o papel craft, é um papel tonalizado, marrom, que ele vai pegar o branco, certo? E o que a gente vai fazer aqui? O mesmo estudo. Então, eu vou aqui trazer minha linha de simetria. Tô desenhando a garrafa, tá, gente? Tô desenhando aqui aquela forma primeira. Que eu utilizei para poder modelar essa garrafa. Aqui na caneta, o que acontece? Eu tô usando essa caneta da Paper Mate
Mas eu recomendo que você utilize a caneta do tipo Unipin, ou seja, Fine Liner, né? Ou Unipin, ou Micron. Inclusive eu tô riscando um pouquinho mais do que normalmente eu riscaria, porque essa caneta é mais fininha, então não dá pra ver tanto, certo? Mas eu tô utilizando essa caneta porque ela é mais fácil e mais barata de encontrar nas papelarias. E com esse tipo de caneta, você não vai pegar mais no tipo conchinha, você vai pegar o máximo possível em 90 graus, que também é uma posição levemente desconfortável, certo? Mas que é uma posição que não vai estragar a sua caneta. Muita gente empena a ponta desse tipo de caneta. Vai utilizando ela, assim como a gente está acostumado a pegar, ela vai entupindo. Ó, então, tô fazendo aqui a mesma coisa que eu fiz no desenho anterior. Aí note que a partir daqui, ó, a gente vê estilos de desenho que são assim rabiscados, certo? Que se utilizam da expressão gestual como uma forma de estilo, certo? Note que isso aqui não é linha cabeluda. Um dos meus vídeos mais polêmicos no TikTok é o desenho onde eu falo sobre linha cabeluda. O que é linha cabeluda? Digamos que você quer fazer uma linha assim e você não consegue dar essa passada, essa linha alongada de uma vez só. Então, o que você vai fazer? Você vai fazer assim, ó. Vai riscando aos pouquinhos, ó. E vai fazendo isso aqui. E aí, o que vai acontecendo? A sua linha vai ficando cabeluda, vai ficando assim com esses pontos, certo? Ela fica uma linha que a gente chama de baixa qualidade, certo? E muita gente vai dizer, esse é o meu estilo, desenho rabiscado, querendo se referir ao desenho gestual, que é um desenho rabiscado, que as linhas estão fora do lugar, mas no gestual as linhas, elas são alongadas, certo? Então eu entendo que isso seja polêmico, se o seu estilo é o da linha cabeluda, tudo bem, certo? Eu respeito, mas saiba que no desenho, né, quando a gente faz estudos de linha, um dos objetivos é esse, é o alongamento da linha sem a perca de qualidade. E mais, né, que esse tipo de resultado aqui não vem de uma linha cabeluda, vem de uma mão solta, de um movimento, de um gesto, certo? Então, tendo falado sobre isso, o que eu gosto de fazer em seguida? Eu gosto de pegar marcadores, certo? No caso aqui, a minha garrafa ela é de vidro, mas ou seja, o sombreamento do vidro ele é diferente do sombreamento, por exemplo, da lanterna, que é um objeto sólido. E a fonte de luz que eu tenho aqui, ela tá vindo do teto e ela tá vindo de uma luminária que eu tenho aqui do meu lado direito, certo? Mas o que eu vou fazer? Eu vou indicar alguns pontos que estão mais sombreados, como por exemplo aqui e aqui, aqui, um pouquinho aqui e aqui, com o marcador, certo? O marcador, se você ainda também não conhece, eu gosto de chamar de canetinha chique. Porque o marcador, ele é um tipo de canetinha, mas ele não é opaco como a canetinha que a gente está acostumado, certo? Ele é transparente, o que permite a gente fazer esses estudos, marcar, por exemplo, aonde que é a sombra. Eu tô vendo que tem uma sombrinha pra cá também, eu vou dar uma marcada nela, certo? E vou pegar o guache branco. Geralmente no estúdio, eu não faço esse estudo com guache branco, eu faço com a caneta gel branca, certo? Que tem também muito facilmente em qualquer papelaria. Mas, no meu caso, eu tô sem essa caneta aqui na minha casa. E o guache, né, fica até como uma alternativa para você ver que você pode fazer com guache, com pincel, com a caneta gel branca, com uma posca, com o material que você tiver em casa que seja branco, certo? Aqui, ó, o que eu tô fazendo com esse branco? Puxando
alguns reflexos, alguns brilhos, certo? Então, ela tem um pouco de brilho aqui, ela tem um pouco de brilho aqui, ela vai ter um brilhozinho aqui embaixo. E note que quando a gente acrescenta o branco, a imagem, ela dá um salto, né, na nossa visão. Ela vai ter um pouquinho de brilho aqui também, certo? E aqui eu completo o meu estudo gestual dessa garrafa. Eu posso também dar uma riscada aqui embaixo para indicar a direção da sombra que eu tô vendo, certo? E essa é a grande vantagem de utilizar esse material específico, papel craft, caneta fine liner, marcador cinza e algum material para você fazer o branco. Você vai ter esse resultado, que é um resultado bonito, interessante, né? Assim, que dá a sensação de volume, certo? Pra gente terminar nosso estudo de gestual, espero, né, que esse nosso vídeo esteja esclarecendo, esteja mostrando, né, que no desenho existem técnicas e a gente não desenha as coisas aleatoriamente, existe uma lógica por trás das técnicas, esteja saciando, né, esse desejo, essa vontade de conhecer mais, certo? Eu tô achando essa Paper Mate muito fininha, então eu vou usar aqui o marcador para poder fazer a lanterna, certo? E, novamente, ó, vou fazer aqui a linha de simetria com a Paper Mate, que é mais fininha mesmo, para não aparecer tanto. E vou começar aqui o meu gestual da lanterna. Ó, com a caneta mais grossa, fica bem diferente, né? Ai, gente, eu tenho certeza que vocês estão ouvindo esse bendito alarme. Tá? Então, fazendo essa parte aqui de cima. Fazendo aqui a parte do botão. Eu vejo um pouquinho da fita, desculpa, não da fita, né, dessa parte que segura o cabo. E agora a gente passa para a parte do marcador. Onde que eu tô vendo sombra, eu vou dar uma marcada. Ó, esse lado aqui definitivamente tá mais escuro. E esse lado daqui tá mais claro. Tem um pouquinho aqui de brilho, um pouquinho aqui. Um pouquinho aqui. Um pouquinho aqui. E é isso, gente, assim, pra gente ver aqui nosso resultado final, nosso apurado do dia. Espero que vocês tenham gostado de conhecer essa técnica. É uma técnica que, no curso Desenho para quem não sabe desenhar, né, a gente já vai fazer mais no meio do curso. Então, existe uma série de outras habilidades que você... não é que você tenha que desenvolver, mas que são desejáveis que você aprenda antes de exercitar esse tipo de técnica, né? Como eu falei para vocês, estudos de formas geométricas, bidimensionais, tridimensionais, formas orgânicas, controle de linha, destreza na maneira de segurar no lápis, certo? Um pouco de luz e sombra, para você poder enxergar onde é que tá mais escuro, onde é que tá mais claro. Mas, de uma maneira geral, eu acredito que esse vídeo ali cumpriu o seu propósito de introduzir, né, apresentar a expressão gestual para quem ainda não conhecia. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, não esquece de curtir, de comentar, de compartilhar, porque isso ajuda o canal a crescer. E é isso. Adeus e obrigada por todo o peixe.